Galera, hoje eu tenho o prazer de apresentar um perfume que eu tinha muita vontade de ter no passado, que está acabando, e eu já comprei um outro de 100 ml, que é um perfume amadeirado especiado, um perfume muito bem falado dessa linha Azzaro. É um que eu vi ganhar várias disputas, colocando público feminino em alguns canais da perfumaria, ao qual desbancou vários perfumes caríssimos. E hoje eu venho para apresentar ele para vocês, que é o Azzaro Wanted. Galera, assista até o fim, porque eu vou falar sobre esse perfume amadeirado especiado quente, e quais ocasiões seria ideal para usar esse perfume. E vou comparar ele, já que todo mundo fala, no final, depois da leitura de Deus, com o Invictus, tá? Aqui eu tenho um decante do Invictus de 10 ml. E eu vou comparar ele. Então, hoje eu vou até utilizá-lo, né? Então, assim, eu vou passar ele no meu braço direito. Pra vocês verem o borrifador. Cara, ele sai com uma nota muito gostosa. Uma nota doce, misturado com uma nota, tipo, cítrica. Uma especiaria que deixa o perfume muito muito gostoso. Só que, como eu falei pra vocês, a gente analisa estudos. Tem gente que fala que é uma bagunça, depois de 10 minutos ele fica bom. Então vamos lá. Eu vou primeiro falar sobre as notas do perfume para vocês. Depois a gente fala vantagens, desvantagens e ocasião que pode se utilizar esse perfume, tá? E um pouco da minha história, como é que eu adquiri esse perfume e o porquê. Bom, então vamos lá. Acompanha comigo. Bom, galera, vamos falar um pouco desse perfume, as notas. Então vamos primeiro aos principais acordes: aromático, fresco especiado, fresco, cítrico, âmbar, amadeirado, especiado quente, frutado, verde e baunilha. Esse perfume foi lançado em 2016, então tem aproximadamente 10 anos que foi lançado esse perfume, e foi criado por Fabrice Pellegrin e Oliver Crisp. As notas de topo são limão, gengibre, lavanda e hortelã, e as notas de coração são maçã, cardamomo da Guatemala, zimbro e gerânio, e as notas de fundo são fava tonka, madeira de âmbar e vetiver do Haiti. Vamos para a vantagem e desvantagem desse perfume. Uma opinião minha, pessoal. Perfume, um frasco muito bonito, lembra um tambor de bala, tá? Agora, uma das principais vantagens: o perfume é muito elogiado pelas mulheres. É um perfume para ocasião de encontro, período noturno. Alguns falam que ele lembra um pouco a referência do Invictus. Inclusive, no momento que a gente estava falando as notas, a parte técnica, eu passei um Invictus nesse seu braço, mas depois a gente complementa um pouco, para a gente ir tendo uma comparação, tá? Então, assim, ele é um perfume com uma boa projeção e uma boa durabilidade na pele, média de 8 a 9 horas e uma projeção de 1h30 para 2, vai depender de pele para pele, tá? Sempre lembrando isso. E também vai depender se você utiliza creme sem cheiro antes de aplicar o perfume e se você toma bastante água. Você tem cuidados com a sua pele, tá? Então, vantagem é isso. Você pode usar ele de dia
eu acho ele um perfume um pouco doce para ficar usando no calor. Eu vou utilizar ele hoje, né? E provavelmente amanhã também. Mas eu gostei demais. Então vamos lá, como principal vantagem. A projeção e a longevidade dele são boas. Muito elogiado. Um frasco muito bonito e tem um ótimo custo-benefício. Eu já tenho um desse de 100, tá? Porque esse aqui tá acabando. E vocês sabem que eu gosto muito desses perfumes amadeirado especiado. Então tá aqui, tá? Uma ótima indicação. Desvantagem desse perfume. Como eu falei, essa nota doce num calor intenso pode sufocar e incomodar, tá? Eu acho que é isso, mas é um perfume que dá para você usar no encontro, dá para você usar na balada, são os dois lugares que eu recomendo. Ah, mas se eu quiser usar ele de dia, tem gente que usa, isso vai de gosto pessoal, tá? Eu recomendo não dar muitas borrifadas e recomendo conhecer qualquer perfume através de decante, porque perfume é algo misterioso e muito pessoal, né? Mas eu gosto. Então vamos para minha história pessoal desse perfume. Eu pesquisei e eu queria muito esse perfume porque eu vi resenhas de perfumistas falando muito bem dele e ao qual a mulherada elogiava muito esse perfume. Eu não pedi opinião da minha esposa e filhas, tá? Eu vou pedir, mas de antemão eu já sei falar para você que o perfume é elogiado pela quantidade de vídeos que eu vi sobre esse perfume. Então assim, eu queria muito esse perfume, aí eu fui fazer um trabalho fora da cidade e apareceu uma oportunidade por um preço legal, de comprar esse de 50 ml. Então eu peguei e falei assim, eu vou comprar esse perfume. Fui e comprei, tanto que é o meu, ó. Acho que bobear aqui deve ter umas 8 ml, né? Então assim, essa é a minha história com esse perfume. Gostei demais, mas não usaria de dia no calor intenso, isso é minha opinião pessoal. Usaria em clima mais fresco, à noite, um date, uma igreja, ir na igreja, em lugares que tem ar-condicionado, você vai se destacar. O perfume é muito bom. A comparação dele com o Invictus é um pouco mais fresco, até um pouco mais fraco o cheiro comparado a esse, tá? Mas a gente vai comparar juntos aí no final. Beleza? Se eu fosse dar uma meia nota pessoal desse perfume aqui, ó, de 0 a 10, eu daria 8. Não daria 10 porque ele não é um perfume para tudo, um perfume versátil para tudo, tá? Então 8. Agradabilidade para as mulheres eu daria 10, tá? E eu recomendo vocês conhecer, tá? Eu comprei até o Azaro The Most Wanted, também de tanto falarem, que é o preto, que logo logo eu venho com um vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá para um momento com Deus. Momento com Deus, eu vou pegar a leitura de hoje, deixa eu só confirmar porque como às vezes eu erro o número. Tá, hoje é o 122. O bom é que um livro mostra o dia e o número. Esse aqui só mostra o número. Então, vamos ver o 122. Então, vamos fazer juntos, tá? Portas se abrem quando você ora. Muitas vezes deparamos-nos com situações que parecem impossíveis de mudar. Portas fechadas geram frustrações e desânimo. Mas a palavra de Deus ensina que a oração tem poder para abrir caminhos onde não há saída. Atos 16, 25, 26 relata que Paulo e Silas estão presos, mas decidem orar e louvar a Deus. Então um terremoto sacode as
cadeias e as portas da prisão se abrem. A oração não apenas transforma as circunstâncias, mas também fortalece nossa fé e nos aproxima do Senhor. Deus não está limitado pelas dificuldades humanas, e quando clamamos a Ele com fé, milagres acontecem. Se alguma porta parece fechada diante de você, não desanime. Persevere na oração e confie que o Senhor pode fazer o impossível. Quando oramos, não apenas buscamos soluções, mas alinhamos nosso coração à vontade do Pai. Muitas vezes a resposta dele não é como esperamos, mas sempre é perfeita. Continue orando, pois aquilo que parece um obstáculo hoje pode ser a preparação para um grande milagre amanhã. A oração não apenas abre portas, mas também nos fortalece para atravessá-las com fé e coragem. Aí vem a pergunta assim, qual porta fechada você precisa apresentar a Deus em oração, confiando no poder dele para agir? Então, tá aí. Palavra para vocês. Acho que todo mundo que está vendo esse vídeo, por algum momento tem ou teve uma situação como essa, que as portas não se abriram, e eu tive casos que a porta se abriu somente coração. Acho que eu já até comentei alguns vídeos aí, e pedindo a Deus, tá? Então, as portas que se abriram com a oração pedindo a Deus, eu falo para todo mundo, tá? O meu emprego, a moto, que é a Factor 150 que eu adquiri, são situações, um momento delicado que eu orei muito a Deus, pedi a Deus e Deus ouviu minha palavra, tá? Espero que vocês tenham gostado disso e vamos para a comparação. Eu vou passar o decante na frente de vocês do Invictus. E já posso adiantar, acho que até por isso que algumas pessoas falam, deixa eu ver se consegue parar ele aqui. Deixa assim. Que eu vi um comentário na Fara Grande que achei até engraçado. Teve um que falou assim, é um Invictus melhorado. Gente, perfume é pessoal de cada um. A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Os dois perfumes são fantásticos, são maravilhosos, e a gente tem que até brincar com essa situação, né? Então vamos lá. Azaro, Invictus. O que eu vejo de diferença entre os dois? Se você quer algo voltado para mais doce, mais envolvente, mais sedutor, vá no Azaro Wanted, tá? Ele aqui eu sinto uma nota muito mais doce, muito mais gostosa. Agora você quer uma vibe mais limpa, mais clean, mais fresca, tem um doçor, mas não é tão forte, vai de Invictus. Se você for ver, é o que eu falaria se eu fosse dar minha opinião sincera agora. Se eu fosse utilizar um perfume para tudo, Invictus. Se eu fosse utilizar um perfume um período mais fresco, date, balada, à noite, Azaro Wanted. Os dois perfumes são maravilhosos. Então é até difícil falar. Parecidos, tem algumas nuances parecidas, tá? Mas é como eu falei para você. Você quer algo que seja um pouquinho mais doce e fresco, um doce não tão forte, pungente, tá aqui. Você quer algo mais forte para chamar mais atenção e se destacar, principalmente num date, Azaro Wanted. Mas os dois perfumes são muito hypados, muito falados, muito elogiados pelas mulheres, tá? Até hoje. Espero que vocês tenham gostado. E bora pro próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, tá? Fiquem com Deus. Não deixe de curtir,
dar um like, compartilhar, se inscrever. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês se inscrevam no canal, dê sua opinião. E aí você tem esses 2 perfumes, coloca aí embaixo. Coloca o que você acha. Ou o que vocês acham que eu deveria fazer para melhorar. Para não ser tão sério ou tão técnico. Entendeu? Eu comecei assistindo resenhistas, influencers da perfumaria, e hoje eu tô tentando buscar isso devido a uma coisa que eu pedi para Deus, porque eu gosto muito de perfumaria, tá? Então, vamos lá. Vamos juntos. Abraço.